Então vamos lá, galera. Eu poderia, vou começar agora a mostrar um pouquinho do TypeScript na prática para vocês, tá? Eu poderia utilizar a ferramenta que o Bruno mostrou, que é o Playground, mas vou aproveitar e mostrar isso já direto aqui na máquina, né, localmente, para também ensinar para vocês como é que vocês instalam TypeScript e utilizam TypeScript já nos projetos de vocês, sem precisar depender de uma outra ferramenta. Então eu vou fazer o seguinte: aqui eu vou criar uma pasta, né, com o mkdir mesmo, uma pasta vazia. Vou chamar de TSS. Deixa eu entrar nessa pasta TSS, vou abrir ela aqui no VS Code, e o projeto está vazio até então, né? Então vamos lá, vamos começar a colocar algum código aqui nesse projeto. Eu vou rodar um yarn init --yes, só para ele criar aqui o nosso package JSON, e vou utilizar de um comando do TypeScript, que inclusive o Bruno mostrou agora há pouco, que é o TSC. Deixa eu só colocar aqui a live aqui para aparecer na minha tela, que é o TSC, tá? O TSC, para você utilizar ele, você precisa ter o TypeScript instalado na sua máquina globalmente, tá? Então, para você instalar, você vai rodar um npm i-g TypeScript, e isso já vai instalar o TypeScript na sua máquina. Com isso, quando a gente roda esse comando, a gente vai conseguir ganhar acesso ao comando TSC, que basicamente tudo que a gente precisa fazer de comando relacionado ao TypeScript, a gente vai utilizar desse comandinho TSC, tá? Então eu vou utilizar aqui o TSC --init para ele iniciar o TypeScript no meu projeto, fazer basicamente as configurações iniciais. Vocês repararam que ele já criou aqui para a gente um arquivo chamado tsconfig, que o Bruno até já tinha comentado. Esse arquivo é o principal arquivo de configuração do TypeScript no projeto. Então, sempre que a gente precisa fazer alguma configuração relacionada ao TypeScript dentro do nosso projeto, a gente vai vir aqui e editar esse arquivo aqui, tá? Ele já vem com as propriedades já escritas, né? Só que elas estão comentadas, então elas não estão sendo usadas. Mas para facilitar a nossa vida, por exemplo, se a gente quiser editar alguma informação, adicionar alguma propriedade aqui, essa propriedade ela já vai estar aqui, ela só vai estar comentada, eu posso só vir aqui e descomentar ela, e aí facilita a nossa vida, tá? Nesse começo não vamos precisar fazer quase nada, tá? Porque ele já vem pronto para uso, e vamos começar a codar, e a gente vai implementando um pouco dessas configurações aqui. Para a gente trabalhar com TypeScript, a gente precisa obrigatoriamente, tá? Estar em um arquivo TypeScript. E esse arquivo pode ser tanto com a extensão .ts, tá? De TypeScript. Então, vou criar aqui um arquivo novo. Vou chamar de index.ts. No caso do React, pode ser também tsx, tá? No caso do JavaScript, a gente tem o JSX. Aqui no TypeScript, a gente tem o tsx, se a gente for utilizar o React, utilizar JSX aqui dentro, tá bom? Vou começar com um arquivo .ts simples, para a gente começar entendendo aqui a sintaxe e a transpilação de código. Como é que funciona aqui a transpilação de TypeScript para JavaScript? Vou colocar aqui um console.log, qualquer coisa aqui, hello world. A primeira coisa, isso aqui é código JavaScript, isso aqui não tem nada de TypeScript, porque como o Bruno já havia comentado antes, o, uh, o TypeScript ele nada mais é do que, originalmente, claro, um superset pro JavaScript. Ou seja, ele basicamente vai adicionar algumas ferramentas, alguns poderes para o nosso código JavaScript. Mas o que a gente vai estar fazendo, no final das contas, é código JavaScript, tá? Então, muita gente até fica com medo de iniciar no TypeScript, fica naquela... fica com aquela ansiedade de iniciar no TypeScript, mas é basicamente JavaScript que você já conhece, só que com alguns detalhes a mais, então não vai mudar muita coisa, tá? Para vocês repararem, esse aqui é um arquivo TypeScript com código JavaScript, e para a gente transpilar esse código, para a gente fazer o nosso código do nosso arquivo, do nosso projeto, ser transpilado de TypeScript para JavaScript, basta a gente rodar o comandinho tsc, tá? Sem nenhuma flag, sem nada depois. Basta a gente rodar o tsc e a gente já vai ter um arquivo aqui já transpilado para JavaScript. A gente repara até que a extensão aqui mudou, mas o código é o mesmo, tá? Inclusive, uma das configurações que eu gosto de fazer aqui no tsconfig é vir aqui no altdir, vou procurar aqui porque muita coisa aqui. E no altdir eu gosto de colocar para ser uma pasta separada, tá? Uma pasta só do código transpilado. Então eu vou colocar aqui uma pasta dist. Então se a gente volta aqui e roda tsc de novo,
Ele vai transpilar o código, mas ele vai colocar dentro de uma pasta dist aqui para a gente, tá? Então, deixa eu apagar esse outro aqui. Então, vamos lá. Qual é a coisa mais importante no TypeScript? Eu queria começar explicando essa coisa importante. São os tipos, tá? O TypeScript ele tem várias vantagens, vários benefícios, mas o principal e o motivo dele ter sido criado é para adicionar tipagem, a tipagem estática, ao nosso código JavaScript, que por natureza tem uma tipagem dinâmica, né? Então, eu posso adicionar para uma determinada variável no JavaScript, por exemplo, var. Posso colocar qualquer coisa nessa variável. Eu posso colocar um número, eu posso colocar um string, eu posso colocar um booleano, eu posso colocar qualquer coisa. Então, o JavaScript ele tem uma tipagem dinâmica. E a ideia é trazer a tipagem estática, que a gente tem em várias outras linguagens, aqui pro JavaScript, tá? Então, como é que a gente faz isso? A gente faz isso através do seguinte. Vou definir aqui uma constante, tá? Uma constante, vou chamar de var com 2 R's mesmo aqui. E vou colocar aqui qualquer coisa, vou colocar aqui só para a gente entender um pouco da sintaxe, tá? Como é que a gente faz para adicionar um tipo aqui no TypeScript? É bem simples, basta depois do nome, no final do nome da nossa variável, a gente adicionar 2 pontos e o tipo dessa variável. E aí, para a gente adicionar um tipo, a gente precisa conhecer os tipos, tá? Então, eu vou explicar aqui rapidamente quais são os principais tipos que a gente tem no TypeScript. Começando pelos tipos primários, tá? Pelos tipos primitivos que a gente tem, os tipos básicos, né, que o TypeScript chama, que a gente tem, que é primeiro o número, tá? Que aqui é representado pelo number. A gente tem a string, que é basicamente um texto. A gente tem um booleano, tá? Que aqui é representado pelo boolean, que é basicamente true ou false. E a gente tem alguns tipos básicos, né? Tipos primitivos que não são tão conhecidos, não é que são tão conhecidos, é que não são tão utilizados. Vou até colocar aqui uma barra só para a gente separar. Mas a gente tem o Big Int, né, que é para valores inteiros grandes. E a gente tem também o Symbol, tá? Esses dois aqui não são muito utilizados, mas vale mencionar para a gente conhecer e não ficar perdido quando a gente vê, tá? Então, esses aqui são os tipos primitivos, e eles são os principais tipos que a gente vai ter. Então, basta a gente, no momento que a gente for tipar a nossa determinada variável, a gente colocar o tipo depois desses 2 pontos. Então, eu posso dizer que ele é um número, eu posso dizer que ele é um string, ou qualquer um desses outros que a gente viu. A gente está vendo aqui que o TypeScript ele já está dando um erro aqui para a gente, né? Já sublinhou aqui a nossa variável de vermelho, justamente porque ele está dando um alerta aqui para a gente, dizendo que o tipo número não é assinalável, né, não é atribuível ao tipo string, ou seja, eu estou tentando colocar um número numa variável que eu disse que seria um string, né? Então ele já me avisa desse tipo de erro já em tempo de desenvolvimento, e essa é o grande detalhe do TypeScript. O TypeScript é uma ferramenta de desenvolvimento, então ele vai servir para a gente que é dev conseguir evitar erros, conseguir ter uma melhor predição do nosso código, tá? Então ele já está avisando para a gente que eu estou fazendo, tá errado aqui o que eu estou fazendo, né? Então ele já está dando esse erro aqui para a gente, tá? Então esse é o principal do TypeScript, né? O núcleo, e que se fosse para vocês conseguirem sair daqui com algum conhecimento basicamente que esse aqui é o principal do TypeScript. Adicionar tipos dessa forma, e esses aqui são os tipos principais. Claro, tem tipos que a gente vai, outros tipos de tipos que a gente ainda vai ver hoje, mas esse aqui é o principal. E aí, tem um certo mito no TypeScript, que é algumas pessoas falam, né, que no TypeScript, eu não vou utilizar TypeScript porque é muito trabalhoso, eu vou precisar tipar tudo, todas as variáveis que eu tenho, todo o código que eu tenho, e isso não é verdade, porque aqui no TypeScript a gente tem um carinha muito da hora chamado inferência de tipos, tá? Inferência de tipo. Basicamente, é o seguinte, em muitos momentos, eu acho que na maioria dos momentos, na realidade, o TypeScript ele vai conseguir inferir para a gente, ou seja, ele vai conseguir dizer para a gente qual é o tipo da variável sem a gente precisar dizer isso explicitamente. Então, se eu poderia fazer da seguinte forma e ia funcionar. Então, const var, que é a minha variável, 2 pontos, o tipo,
que eu estou atribuindo a ela, que é number, recebe 1. Só que, se a gente remove esse código daqui, esse tipo, e deixa como se fosse um código JavaScript tradicional, e a gente passa o mouse aqui na nossa var, ele vai me dizer, ele não vai me dizer aqui, porque eu já estou dizendo que é 1, né? Ele vai me dizer que é 1. Mas o TypeScript, ele já entende aqui, que isso aqui é um número, tá? Eu não preciso dizer para o TypeScript que é um número, porque isso aqui está bem claro que essa variável ela é do tipo número. Então, se eu coloco aqui, por exemplo, uma string, ele já vai entender que essa variável ele vai mostrar aqui o valor. Quando ele não entende o valor exato, ele vai mostrar aqui que vai ser o tipo dessa variável. Então, ele vai mostrar aqui que é um string. Então, se eu coloco aqui var ponto, ele já vai mostrar para a gente todas as funções que eu tenho relacionadas a string. Então, posso fazer um charete, posso fazer um index of, posso fazer um match. Todas essas funções são funções próprias para string. E ele já está me mostrando essas funções aqui, ó, por exemplo, to uppercase, para colocar tudo em maiúsculo, to lowercase, colocar tudo em minúsculo. Então, ele já me mostra todas as funções de string, porque ele já entende que aquilo é um string. Então, eu não preciso tipar todas as coisas aqui no TypeScript, tá bom? Bom, vamos lá, que a gente ainda tem mais alguns tipos para conhecer antes da gente ir para o nosso projetinho. Vou tentar correr aqui para a gente não estourar muito tempo hoje, que eu adoro estourar tempo de live, é minha especialidade. Vamos lá. Além disso, além desses tipos aqui que a gente tem alguns outros tipos aqui dentro do TypeScript. Os tipos que fazem par, né, que são da categoria de tipos de dados inexistentes, né? A gente tem alguns. A gente tem um que vocês talvez já conheçam, que é o null, né, o que é o nulo. A gente tem o undefined, tá? A gente tem também o unknown. E a gente tem, por último, o never. E o n. Quase que eu esqueço do n. Vamos lá. Esses aqui são alguns outros tipos que a gente tem aqui no TypeScript. O null, ele é um valor nulo, tá? O próprio nome sugere. O undefined, ele é um valor que não foi definido, ou seja, ele nem existe. O nulo, ele existe, só que ele é nulo. O undefined, ele nem sequer existe, né? Então tem uma pequena diferença aí. O unknown é quando esse tipo ele é desconhecido. Ou seja, eu posso utilizar qualquer uma desses tipos aqui nessa minha var que eu havia definido. Por exemplo, eu posso dizer que ela é do tipo null. Então ela só aceita null. Eu só posso definir aqui ela como null, tá? Eu posso definir que ela é do tipo undefined. Então ele vai reclamar aqui, eu tenho que colocar um undefined nela ou não colocar nada, né? Porque o undefined ele é indefinido, não colocar nada também funciona. Aqui ele vai reclamar que porque a constante precisa ser inicializada. Mas eu posso definir ela sem atribuir um valor, ou seja, o valor dessa variável ela nem existe, então ela é undefined. Tá? O tipo unknown é um tipo desconhecido, ou seja, pode ser meio que qualquer coisa, tá? Então é o tipo, não é que pode ser conhecido, mas não é que pode ser qualquer coisa, mas é que o tipo não é conhecido ainda. Se em algum momento eu atribuir algum valor para essa variável, o tipo vai se tornar conhecido, mas naquele momento que eu estou definindo a variável, o tipo é desconhecido. E a gente tem esses dois carinhas aqui, o never e o n. Vamos começar aqui pelo n. O n é aquele famoso coringa. O n é amado por alguns, odiado por todos os outros. O n é basicamente como se eu tivesse dizendo não, o TypeScript não trabalha em cima dessa variável. É basicamente o n quer dizer qualquer coisa, né? Então, o n significa que essa variável pode ser qualquer coisa. É como se eu não estivesse nem utilizando TypeScript dentro dessa variável. Então, o n pode ser undefined, pode ser um número, pode ser um booleano, pode ser qualquer coisa, qualquer coisa. Então, é como, imagina que o n seria como se eu tivesse excluído o TypeScript dessa determinada variável. Então, tem muita gente que acaba utilizando, a utilização do n é vista como uma má prática, tá? Porque não faz muito sentido, né? Se eu vou utilizar o TypeScript, eu vou colocar n em tudo, é a mesma coisa que eu não a mesma coisa que eu não que eu não esteja utilizando o TypeScript, né? Então, não é o tipo mais amado de todos, né? Mas tem muita gente que usa, infelizmente, e pode ser útil em alguns momentos, naqueles momentos que você
não tem tempo para adicionar o tipo, você precisa subir alguma coisa muito rápido, você coloca um tipo N lá para resolver alguma coisa, mas fica sabendo que tem esses probleminhas aí com N. E o Levi, never, opa, um exemplo de cenário. Digamos, uma sexta-feira, final de expediente, apareceu um bug, e aí eu não consigo analisar ali o erro do tipo. Eu posso colocar o N, resolve. então, resolve, né? Só que só tem que ver se vai passar no PR, né? Se vão aprovar o PR com um N lá. Boa, boa. Uma prática que o pessoal faz, pelo menos aqui nos projetos que eu estou trabalhando, a gente gosta de fazer, é o seguinte: a gente define um tipo, por exemplo, fix me, ou to do fix me, e atribui esse carinha como sendo N. E aí, sempre que a gente precisa utilizar o tipo N, a gente não coloca o N direto, a gente coloca esse to do fix me. Por quê, Levi? Porque fica mais fácil da gente dar um aqui depois e ver onde é que a gente está utilizando esse tipo para ir resolvendo esses problemas depois, né? Então, eu coloquei TD o DO duas vezes aqui, mas é uma maneira da gente facilitar a nossa vida depois que a gente for remover esses N's, né? Então, e o tipo never, quase que eu esqueço aqui, que é um tipo, basicamente, never em inglês é nunca, né? É um código inalcançável. É um tipo de código, uma variável, uma função que ela nunca vai ser atingida. Por exemplo, imagina uma função que retorna um erro, né? Que faz um throw new error lá do JavaScript. Nada que venha depois dessa função, ou o retorno dessa função, ela vai ser atingida, ela vai ser executada, porque nada vai acontecer depois daquele código. Então, esse é um tipo never. Por exemplo, uma função que não retorna nada, ela vai ser do tipo never porque ela não retorna nada. Então, o retorno dela, ele é inatingível, inalcançável. Então, basicamente, esse é o tipo never. E todos eles funcionam de maneiras muito similares, tá? Um null e um undefined, eles vão ser equivalentes muitas vezes, o n também, o unknown também vai ser um equivalente do null e do undefined. Então, assim, vocês vão ver bastante esses tipos trabalhando como alternativo um do outro, tá? E aí, agora, queria falar sobre um carinha que é extremamente importante da gente ver aqui no TypeScript, que é quanto aos objetos, né? Como a gente tem os objetos no TypeScript, no JavaScript tradicional, e como é que a gente faz para tipar esses objetos no TypeScript. Então, vamos dizer que eu tenho aqui uma variável chamada user, que vai ter um name. Vou colocar um name aqui. Vou colocar Bruno. Fala aí tua idade, Bruno. 27. Pô, pensou pra caramba, hein, pra falar. Eu acho, né? Eu não conto. Pô, 27. Tá bom, por enquanto tá bom. Nesse caso aqui, eu sei os tipos que o usuário tem, porque ele é um objeto estático. Mas imagina que esse objeto ele vem da minha API, ou ele tem outros campos que não estão aqui, porque esses valores não estão definidos. Então, ele tem outros campos que eu poderia adicionar depois, por exemplo, user. Sei lá, gênero, né? Recebe mail, por exemplo, né? Aqui ele vai reclamar, por exemplo, ele já está dizendo que a propriedade de gênero não existe aqui. Então, como é que eu faço para adicionar essa tipagem aqui para o meu usuário, né, para o meu objeto? E aqui a gente tem duas formas principais, tá? A gente tem, primeiramente, a clássica que você vai encontrar em outras linguagens de programação, que são as interfaces, tá? Então, como é que a gente faz para criar uma nova interface? Basta a gente colocar interface, o nome da interface, por padrão, começa com letra maiúscula, tá? User, e abrir uma chave. Bem parecido com o que a gente fez aqui para definir um objeto, né? A diferença é só que não tem o igual aqui, mas fora isso é basicamente a mesma coisa. E aqui a gente vai começar a tipar como se a gente estivesse realmente atribuindo valores, né? Então, name, string, e age, number. Tá? A diferença é que eu vou colocar aqui o ponto o ponto e vírgula no final. Pode ser vírgula também, tá? Se você colocar vírgula, se você não colocar nada, funciona do mesmo jeito. Mas por padrão, por questão de padronização, geralmente a gente coloca um ponto e vírgula, tá?
E basicamente só com isso eu já criei a minha interface, já estou dizendo quais são os campos que essa minha interface tem, e já posso atribuir essa interface a um determinado objeto, tá? Então, vou colocar aqui, pegar esse interface user e fazer da mesma forma que eu fiz. Agora eu tenho o tipo user, assim como eu tenho number, assim como eu tenho string, eu tenho o tipo, a interface user para utilizar da mesma forma. Então, const user recebe, vai ser do tipo user, que eu acabei de criar aqui embaixo, e aqui vão ser os campos e os tipos que eu vou ter para esse user. E aqui eu poderia ter algum outro campo, por exemplo, gênero, né, que a gente viu antes, e dizer que ele vai ser do tipo string, por exemplo. String. Eu tenho uma dúvida simples, né? Uma dúvida besta que pode ser uma dúvida de alguém, né, que esteja iniciando. Existe alguma ordem de precedência? Tipo, tu definiu a interface depois do objeto da variável lá, o user, né? Eu poderia colocar ela antes e depois o const use embaixo? Boa. Pode ser antes, pode ser depois, não tem problema. O que pode acontecer é se você estiver utilizando algum lint, aí o lint ter alguma regra de padronização de código que tudo precisa estar antes, né? Mas se você não estiver utilizando lint nenhum, aqui como eu estou, por exemplo, vou comentar isso aqui, ó, ele vai deixar usar numa boa, tá? Não tem nenhum problema. Boa. E, bom, seguindo com o gênero aqui, quando eu coloco o valor gênero aqui, ele está começando a dar problema, dizendo que esse usuário, essa variável usuário, ela não tá definindo um valor que é obrigatório, que é o gênero que eu havia definido para essa interface. Então, ele está dizendo que é um valor que eu estou esquecendo, né? A propriedade gênero está sendo esquecida nesse valor, nesse uso, colocando aqui. E aí, como é que a gente pode fazer? Ou a gente define aqui o gênero, por exemplo, né? O gênero. E aqui a gente define aqui o M ou qualquer coisa. Ou a gente pode dizer que essa propriedade ela é uma propriedade opcional, né? Então eu posso vir aqui antes dos dois pontos e colocar aqui um ponto de interrogação, ou seja, aquela propriedade ela não é obrigatória, é uma propriedade opcional. Essa é a primeira forma que a gente tem de definir um objeto, né? A gente tem, inclusive, como definir de uma maneira ainda mais raiz, a gente tem três formas, né? Tem outra que eu não ia falar, mas vou comentar aqui brevemente, que é definir a estrutura do objeto aqui direto como tipo, por exemplo, dessa forma aqui, ó, e fazer a mesma coisa que eu fiz. Então, vai ser name e age, dessa forma aqui, ó. Age, number. Isso aqui não é muito recomendado, né? Porque acaba que vai confundir muitas coisas, tá? O mais recomendado é a gente separar isso. Mas isso aqui funciona, tá? A gente pode tipar dessa forma aqui, tá? Dos dois pontos e colocar um objeto. Essa seria a segunda forma. A primeira seria utilizando a estrutura de interface. E a gente tem ainda um carinha chamado um outro carinha para a gente definir essas estruturas de tipo, que são o próprio type. Então eu posso criar custom types aqui dentro do TypeScript. E esse type, ele não precisa ser uma estrutura de objeto, né? Ele pode ser muitas coisas, ele é extremamente versátil. Mas, para a gente começar a entender aqui com a estrutura de um objeto, eu vou fazer o seguinte, eu vou definir o type user2, e a única diferença em relação à interface é que eu vou, no type, eu vou precisar colocar o ponto de igual aqui, tá? Ponto de igual. De resto, é a mesma coisa. Eu posso até colocar aqui, ó, copiar e colar do mesmo jeito, vai funcionar. E posso colocar aqui também, ó, user2. Vai funcionar assim como antes, tá? A única diferença é esse igual, tá? Então, esse aqui é uma forma da gente criar um custom type, tá? Levi, qual forma é melhor? Tanto faz quando usar um ou quando usar outro. Na maioria dos casos, assim, imensa maioria, tanto faz, tá? Então, a dica é tentar padronizar essa utilização dentro do seu projeto. Então, dentro do seu projeto, tente utilizar apenas um para a maioria dos casos, porque assim você deixa uma coisa padronizada, tá? Cada um tem uma certa peculiaridade. Por exemplo, na interface você pode utilizar utilizar a palavra reservada extends, né, para juntar várias interfaces numa só, assim como você tem em outras linguagens, mas você tem como fazer isso aqui também com o type. Então, você pode fazer aqui o seguinte, ó, interface user extends user2, por exemplo. E dessa forma, você tem como
O que eu estou fazendo aqui é juntando uma interface com a outra para formar uma terceira, para formar uma segunda, na verdade, né? Então, eu estou pegando tudo de user 2 e adicionando esses valores aqui, mais esses valores, né, somando para criar o user. Só que eu tenho como fazer isso aqui também com o type, que é utilizando aqui o operador e, né, para fazer essa junção e utilizar aqui o user, tá? Que ele está reclamando. Type user, recebe... que estranho. Tá, deixa eu pegar aqui a sintaxe certinha. Deixa eu pegar aqui. Tá, deixa eu fazer com outro aqui. Type. Tá, é aqui. Eu tava colocando no lugar errado, foi mal. Depois da igualdade, tá? Então a gente coloca, basicamente vai servir como a interface, tá? Que a gente viu, como extends que a gente viu, só que com uma outra sintaxe, mas o comportamento final é o mesmo. Eu vou basicamente estar juntando tudo que tem em user e adicionando esses valores aqui. Então, eu tenho como fazer basicamente tudo que eu tenho como que eu tenho para fazer com um, eu tenho como fazer com o outro, tá? Então, não tem grandes diferenças realmente impactantes. Então, a dica é tente padronizar esse uso no seu código, tá? Para que você tenha tudo padronizado dentro do seu projeto. E bom, vou tentar finalizar aqui Levi, brevemente, uma tá? dúvida rápida. Uhum. Uma dúvida rápida. Digamos que eu esteja consumindo uma API, né? E aí eu tenho ali o retorno, né? Os dados. Qual que tu recomenda assim utilizar, né? A interface para tipar os dados ou o type? Então, na maioria dos projetos que eu tenho trabalhado, a gente tem optado por utilizar o type, tá? Porque ele tem uma sintaxe um pouco mais simples. As interfaces, elas remetem muito à orientação a objeto e a classes e alguns outros padrões que não são utilizados tanto no front-end no React. Então, geralmente, a gente opta por utilizar mais o type, tá? Mas isso é questão de padronização de projetos. Se o time decidir, vamos utilizar a interface, vai dar na mesma no final das contas, tá? Bacana. Maravilha. E aí, só para a gente encerrar, né? Tem muito mais conteúdo para a gente falar sobre TypeScript, mas realmente o tempo tá correndo, então eu vou passar aqui para vocês aqui brevemente um dos assuntos mais o bicho-papão do TypeScript, né? Muita gente fica com medo de aprender esse carinha aqui, mas a gente vai ver que é bem tranquilo de aprender, que são os famosos generic, tá? Generic. Muitas vezes você vai ver um código TypeScript com um monte de letra avulsa, né? Então vai ter um T, um G lá no meio do nada e você não vai entender o que é aquilo. Mas a gente vai descomplicar isso agora. Vamos lá. O que é o generic? Para a gente entender o generic, vamos explicar aqui rapidamente. Aqui, ó, já apareceu aqui um T no meio do nada, e aí quem vê aquilo de fora se pergunta quem diabos é T, o que esse T está fazendo aqui, que tipo é esse T aqui. Então muita gente acaba até ficando um pouco com medo, mas vamos entender o seguinte. Vamos fazer uma funçãozinha aqui, vou fazer uma função de log, tá? Bem simples. Uma função basicamente de log, onde eu vou receber um parâmetro, e vou fazer um console.log nesse parâmetro, tá? Bem simples, mais simples que isso não existe. Só que esse parâmetro, o que é que ele vai ser, né? Ele pode ser um número. E aqui mais uma sintaxe para vocês. A gente tem como, assim como a gente viu essa sintaxe aqui do opcional, a gente tem como fazer, utilizar do agregador ou para dizer que esse valor, essa variável vai ser um valor ou outro. Então, eu posso dizer que ela vai ser um número ou um string.
Só que ele pode ser um número, ele pode ser um string, ele pode ser um booleano, ele pode ser qualquer coisa, né? Então ele pode ser muitas coisas. Então fica um pouco complicado de eu tipar isso aqui dessa forma, né? Porque pode ser até que provavelmente eu vou acabar esquecendo de alguma coisa e depois eu vou ter que atualizar essa função aqui. Então, dessa forma aqui não dá. A segunda forma que a gente teria seria colocar o N, né? Mas a gente viu que o N não é a parada muito legal da gente colocar, porque o N vai acabar tirando o TypeScript, o poder do TypeScript aqui desse código. Então, fica um pouco complicado de eu utilizar o N, né? Então, como é que a gente pode fazer? Nesse caso, uma das coisas que a gente pode fazer, e que funciona muito bem nesse caso, é deixar a responsabilidade de dizer que parâmetro é esse aqui nas mãos de quem vai chamar essa função, né? Então, eu não preciso definir agora o valor desse parâmetro. Eu posso deixar para depois, para na hora que alguém for chamar essa função, quem for chamar essa função, por exemplo, aqui embaixo, esse código aqui é quem vai estar dizendo qual é o parâmetro que ele está enviando, né? Então, basicamente eu estou transformando esse tipo num tipo genérico. É exatamente por isso esse nome, né? Eu estou transformando esse parâmetro para-me aqui num tipo genérico. Então, quem vai informar isso aqui, esse valor é quem vai chamar essa função. Porque é como se eu dissesse, eu aceito qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa, mas tem que ser informado que qualquer coisa é essa que está sendo enviada. Então, como é que a gente faz isso? A gente faz isso da seguinte forma. Primeira coisa, sempre antes do parêntese, tá? Sempre antes do parêntese, eu vou abrir um sinal de menor que e maior que, sempre antes do parêntese. E aqui é onde eu vou receber o meu generic. E aqui, por que a gente utiliza, você vê aquelas letras avulsas no meio do nada, né? Tipo um T aqui. Geralmente, quando a gente vai trabalhar com generic, a gente costuma utilizar letras avulsas, tá? Em maiúsculo, geralmente. Então, pode ser um T, pode ser um G, pode ser qualquer coisa, né? A letra tem alguns significados, por exemplo, o T, né, seria de tipo, o G de generic e assim por diante, mas não importa muito no final das contas, né? Eu posso receber vários aqui, vou deixar só um, só para não complicar mais as coisas. Ou seja, eu vou estar recebendo aqui nessa função um genérico, né? Eu vou estar recebendo um tipo. E agora eu posso utilizar esse tipo como eu quiser. Então eu posso dizer aqui que esse tipo aqui, esse tipo T, ele vai até reclamar aqui que eu não estou usando esse tipo, eu não estou utilizando esse generic aqui, mas eu posso dizer agora que o parâmetro ele é do tipo T. Ou seja, eu estou dizendo que eu estou recebendo um tipo de quem vai chamar essa função depois, e estou dizendo que o parâmetro vai ser do tipo que eu estou recebendo, né? Então eu posso utilizar isso aqui, posso utilizar esse tipo em outros lugares aqui dentro do meu código, por exemplo, const alguma coisa, por exemplo, recebe, vai ser do tipo T e vai receber algum valor, por exemplo, né? Então eu posso utilizar esse tipo, ele passa a existir dentro da minha função. Posso utilizar ele no retorno da minha função, então posso dizer que a minha função ela vai retornar um tipo T, né? E aí eu retorno aqui o parent, tá? Então eu posso utilizar esse tipo, ele fica disponível para mim para eu utilizar dentro dessa minha função. E aí como é que eu faço para passar esse tipo lá da minha função para lá de onde eu vou estar chamando essa função para dentro aqui do meu código, da minha função? Antes do parêntese, da mesma forma que a gente viu antes do parêntese, a gente vai abrir o sinal de menor que e maior que, e vai dizer qual é o tipo que eu vou estar informando. Então, eu vou passar para essa função uma string. E aqui eu vou e passo uma string. É basicamente isso, tá? Então, por isso que a gente vê aquele monte de código de T, de G para cá, G para lá. É basicamente para isso que serve o genérico, o generic aqui, né? Para dizer para eu, no momento em que eu vou chamar essa função, é o momento em que eu vou informar qual é o tipo que eu vou estar passando. E aí, se eu chamar essa função em um outro lugar, passando algum outro valor para ser logado, por exemplo, um true, basta eu vir aqui e dizer qual é o tipo que eu vou estar passando. E aí, o tipo que eu vou estar passando é um boolean, né, no caso. O true também funcionaria. E aí, se eu faço o seguinte, ó, const valor, recebe o retorno dessa função. Quem é que vai ser o meu valor, né?
Ou seja, ele já vai entender que o valor aqui vai ser um booleano. Por quê? Porque essa função, ela retorna um booleano. Essa função, ela retorna o que eu estou informando aqui no generic, né? Que é aqui, ó. Então, ele já entende que o valor que vai estar aqui em valor, nessa variável valor, vai ser um booleano, né? Então, isso aqui serve para a gente fazer uma infinidade de coisas e quando a gente for já para o React, rapidinho, a gente vai ver qual é a real utilização disso, tá? E aí, só para finalizar aqui, a gente viu hoje mais cedo sobre a inferência de tipos, que a gente não precisa tipar todas as coisas. Então, muitas vezes o TypeScript, na maioria das vezes, tá? A maioria mesmo, ele já vai entender o que é o tipo sem a gente precisar dizer. Eu até gosto de falar, Levi, quando me perguntam, né, Levi, quando é que eu devo tipar alguma determinada variável? Eu sempre digo, quando o TypeScript der erro, quando o TypeScript não conseguir colocar o tipo, aí você vai lá e tipa. Mas para todo o resto, o TypeScript ele já vai conseguir inferir o tipo daquela variável, daquela função, daquele parâmetro. Então, nesse caso aqui, por exemplo, nesses dois casos aqui, eu posso remover esse boolean daqui, que vai continuar a mesma coisa, vai continuar funcionando, e aqui, ó, ele vai entender que é um true, né, que é um true, que é um true, que é um true, vai funcionar normalmente, porque ele já subentende-se, ele já consegue pegar o tipo que eu estou passando para ele, né, então ele já pega que aqui um true é um booleano, então ele já trabalha toda essa minha função como se ela estivesse recebendo uma variável, a mesma coisa, um booleano, né? A mesma coisa vale se eu remover essa string, vai continuar a mesma coisa, porque ele vai subentender que eu estou passando uma string para ele e vai retornar para a gente uma string também. Então, a gente não precisa tipar os genéricos todos também, tá? E aí, um bônus aqui de curiosidade para vocês, é que se você quiser limitar, por exemplo, os tipos que essa variável aceita, eu quero que seja um genérico, quero que a função informe qual é o valor, mas eu quero só alguns tipos específicos, eu não quero todos. Então a gente pode colocar um extends aqui e dizer qual é o tipo que eu aceito. Eu só quero string e boolean, tá? Por exemplo. Isso aqui vai funcionar também, tá? String ou boolean. Tá? Então isso aqui vai funcionar também e ele só vai aceitar string ou boolean, mas eu vou precisar informar da mesma forma, tá? A gente tem tempo aí, Bruno? Como é que a Tem gente tá? sim. Pô, maravilha. Vou tentar codar aqui um projetinho rápido com vocês em 5 minutos e a gente abre mais 5 para perguntas para não estourar muito tempo. Então, vou fazer o Boa. seguinte: eu deixei aqui um projeto criado com o Vite para a gente conhecer um pouquinho do TypeScript e o papel que o TypeScript tem dentro do React aqui, tá? Então, é um projetinho simples. Deixa eu rodar um Yarn Dev aqui, só para a gente abrir ele aqui no Chrome. E aqui é o projetinho simples e a gente vai começar a codar aqui um pequeno to-do list aqui para a gente ver como é que o TypeScript atua aqui no React, tá? Então, lembrando, tá? Eu que já criei esse projeto utilizando TypeScript, então não precisei configurar nada, mas a gente tem aqui o tsconfig aqui para a gente fazer as nossas configurações. E o único detalhe quando a gente vai trabalhar com pacotes aqui no TypeScript é que sempre que a gente vai instalar alguma biblioteca, a gente tem que instalar separadamente a biblioteca de tipos, tá? Cada biblioteca vai ter a sua biblioteca de tipos, tá? Então, se eu tenho aqui, por exemplo, o React como uma dependência do meu projeto, eu tenho que instalar o @types/react para utilizar os tipos do React, tá? Essa é a única diferença que muda trabalhando com pacotes. Então, por exemplo, eu instalei, deixa eu ver se eu pego aqui algum Yarn-Add que eu fiz. Por exemplo, eu vou instalar aqui esse aqui não. Por exemplo, eu preciso instalar a biblioteca MD5, né, que é uma biblioteca para ter alguns valores randômicos. Eu preciso depois instalar o types, @types barra o nome da biblioteca que eu instalei antes para ter acesso a utilizar essa biblioteca com types, tá? Então essa é a única diferença e sempre como dependência de desenvolvimento, tá? Traço D aqui. Beleza? Então eu vou rodar aqui o yarn-dev rapidinho e vamos criar aqui uma to-do list rapidinho, tá? Vou ser bem rápido aqui para a gente entender aqui tudo que foi falado, tá? Vou fazer o seguinte, vou apagar tudo isso aqui e a gente vai colocar, vou criar aqui um state. A ideia aqui não é explicar o React, tá? Então eu vou
não vou me ater a essas explicações do que é o React, o que é esses estudos aqui, esses use states que eu estou fazendo, tá? Então, eu vou criar aqui um use state, vai ter um array vazio como primeiro valor, e vão ser os nossos to-dos, e aqui eu vou fazer um map desses to-dos, então to-dos.map, to-do, e vou retornar daqui uma div, que vai ter to-do.title, por exemplo. E aí, aqui ele já está reclamando, ó, está dizendo que a propriedade title não existe no tipo never. Ou seja, o to-do, ele é do tipo never, porque o meu to-dos, ele é um array de nevers, ou seja, um array de código, de basicamente um código não existente, né? Porque não tem nada, não estou dizendo qual é o tipo, é inexistente os valores aqui dentro. Então, como é que a gente pode fazer para resolver esse problema? A gente pode criar uma interface ou um tipo para esse to-do, para conseguir tipar esse meu use state, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar o type to-do, da forma que a gente viu antes, né? Pode ser uma interface também, não tem problema. E esse to-do vai ter um title, tá? Vai ter uma propriedade title. E aqui eu acabei deixando a explicação para como tipar arrays agora, né? Porque a gente tem duas formas de tipar um array. A primeira forma, né? E aí, como é que eu vou primeiramente tipar esse meu use state aqui de to-dos, né? Talvez você imagine que dá para fazer assim, né? Dessa forma aqui. Então, to-dos, recebe to-do, dessa forma, dá para fazer assim, mas a gente pode utilizar esse use state, se a gente passa o mouse aqui, ó, a gente vai ver que ele é do tipo, ele aceita um carinha chamado, um genérico, né, para a gente informar qual é o parâmetro que a gente está passando. Então, ó, esse Szinho aqui, ó, que é um S de state, né, que é justamente para a gente, é o genérico que a gente vai utilizar para informar qual é o parâmetro que a gente está passando. Então, eu vou sempre aqui antes do parênteses, né? Sempre antes do parênteses, menor que, maior que, e eu vou dizer qual é o tipo que eu estou informando, tá? Então, ele vai dar um erro aqui porque eu preciso dizer que ele é um array, né? Que é um array com essa estrutura aqui. E como é que a gente faz isso? A forma mais simples é só adicionar essa chave aqui no final, né? Então, eu coloco o tipo, pode ser, por exemplo, uma string. E aí vai ser um array de strings, tá? Essa é a forma mais simples, a mais utilizada, tá? Tem outra, tá? Que é fazer da seguinte forma. Eu utilizo um genérico do array, tá? Utilizo o genérico do array, que é basicamente esse genérico aqui, e digo qual é do que é esse tipo, né? Então, type, recebe isso aqui. Pronto. Então, eu posso utilizar dessa forma aqui também, tá? Também dá para fazer desse jeito aqui, mas a forma mais simples, mais utilizada é assim. Então, eu passo o mouse agora em cima de to-dos, eu já sei agora que to-dos, ele é um array de to-do, né? Array porque ele tem esses colchetes aqui no final, e o to-do, que é essa nossa interface que a gente criou, né? Esse nosso tipo. Então, ele já parou de dar aquele erro que estava dando do tipo não existir, tá? Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar aqui um botão de remover, né? Para ele remover o to-do. Então, button... Ele vai... Vou colocar aqui remove. Remove. E a gente vai adicionar também um botão de add, né, de adicionar. Aqui eu vou precisar de um input, né, para pegar o título do to-do. E aqui eu vou colocar o value, que eu vou precisar criar um outro estado, né, que vai ser... Deixa eu pegar esse estado que já tem e vou colocar como sendo input do input, pode ser. To-do input. E aqui set to-do input. E aqui o value vai ser esse set to do input. E no onChange desse cara eu vou passar uma função anônima que vai mudar esse estado, tá? Set to do input e .target.value. Eu vou colocar esse botão como sendo add. E aqui eu vou criar as funções. A nossa UI ela já está pronta, né? Já tem um botão de adicionar aqui, ó. Só que a gente vai agora as funções, a função de remover e a função de adicionar, né? Então, vou criar aqui uma function simples mesmo, que vai ser a add to do, que vai pegar o que está dentro de to do input, né? E eu vou fazer um set to dos, com tudo que está dentro de to dos. Fazer um spread.
tudo que está dentro de to-dos, mais um novo objeto contendo aqui o title, que vai ser to-do input. E aqui, deixa eu remover isso aqui, e aqui eu estou basicamente limpando o input depois que eu adiciono um to-do, tá? Então, essa é a nossa função de to-do, e eu vou fazer a função de remove to-do agora. Como é que a gente vai fazer? A gente vai, basicamente, a gente vai precisar receber o index, né? Eu poderia trabalhar com ID, mas eu não tenho um ID nesse caso, então eu vou utilizar o index. Ou seja, eu estou recebendo um parâmetro index, vai ser do tipo number, e eu vou remover agora baseado no index. Então, eu vou fazer um to-do filter, vou fazer basicamente um filter, e deixa eu pegar aqui, index, colocar to-do index, né? Então, eu estou fazendo um filter, estou pegando o index desse filter e comparando com o index que eu vou receber no parâmetro. E aí, se não for igual, eu retorno verdadeiro e filtro somente o index que eu quero remover. Beleza, com isso a gente já pode colocar aqui no onClick essa função. Vou precisar pegar aqui o index nesse map. E vou colocar aqui uma função anônima que vai retornar o remove to-do passando o index, tá? Então, isso aqui já deve resolver. E aqui a gente tem que adicionar aqui o add to-do como sendo o onClick aqui do meu add to-do. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Então, se eu tenho aqui um teste, teste 2, beleza, eles já estão aparecendo aqui. Se eu clico em remover, ele está removendo normalmente. Mas o projeto aqui em si não é o principal. O principal que eu quero mostrar para vocês é qual é a diferença que o TypeScript faz aqui no nosso projeto no quesito trabalho. A gente não tem quase nada, se a gente for parar para ver, de realmente trabalho aqui do TypeScript, né? Influência do TypeScript. Influência tem muito, na realidade. Agora, a gente não perdeu quase nada de tempo para tipar. O que a gente tipou foi isso aqui, a gente precisou tipar isso aqui, e esse index aqui, que é um número. Pronto, basicamente foi isso que a gente adicionou. Então, três linhazinhas de código para a gente ter todo o poder do TypeScript no nosso projeto. Então, não é tão complicado como muitas vezes a gente pode pensar que é, e ele traz um poder incrível para o nosso código React, como vocês viram aqui. Ele já me dá um IntelliSense muito melhor do que eu tenho de objeto, de atributo daquele determinado valor. Então, isso aqui ajuda demais a gente no nosso dia a dia, nosso trabalho como dev, tá?